Existe um conflito que é pano de fundo para qualquer outro conflito que aconteça aqui na Terra. Você sabe de qual conflito que eu estou falando? Se você quer saber, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. Esse conflito a qual eu me refiro começou no céu muito antes de nós existirmos. A Bíblia não conta muitos detalhes sobre o início dele. Conta mais sobre como ele reflete na nossa vida e se importa muito mais com qual o posicionamento que nós vamos tomar em relação a ele. Mas vamos falar sobre os detalhes que são sim revelados na Bíblia sobre o início desse conflito. A Bíblia diz que houve uma briga, uma discussão no céu, que ela foi causada por um ser chamado Satanás, e que devido a essa briga, ele foi expulso do céu. Nesse processo, ele conseguiu convencer e levou com ele alguns seres ali do céu também. O próprio Jesus diz que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas o que será que causou essa briga, essa discussão? Qual foi o tema dela? Bem, você já viu em alguma organização uma pessoa que faz parte da liderança, mas que ela quer subir de cargo, ela quer ter mais poder, mas que para isso ela começa a usar de fofocas ou de minar a liderança que está no poder atualmente? Então, essa pessoa, ela começa a falar ali com os outros membros da equipe e fala: olha, você acha que tá boa a liderança? Você acha que ele tá fazendo certo? Eu acho que ele poderia fazer melhor. Eu acho que você está sendo desvalorizado. Você poderia estar muito, muito melhor hoje. Ixi, se eu fosse da liderança, isso jamais estaria acontecendo. Talvez você já tenha visto uma situação parecida acontecer. E as pessoas que ouvem, que dão ouvidos a essa conversa, não enxergam que por trás desse discurso bonito, de que a pessoa está pensando no bem de todos, na verdade, a única coisa que ela quer é mais poder. E a gente pode ver numa passagem de Isaías, que tem interpretação dupla, como muitas passagens de Isaías têm, que foi exatamente isso que aconteceu nessa briga que aconteceu ali no céu. Esse ser chamado Satanás, ele queria mais poder. Aliás, ele queria tomar o lugar do próprio Deus. E isso fez com que ele iniciasse essa rebelião, essa discussão, que acabou resultando na sua expulsão do céu e também de todos os anjos que confiaram e acreditaram nele e que receberam ele como um líder. Mas para onde que foi parar esse grupo que foi expulso do céu? Veja, eles tinham um líder, eles tinham membros daquele grupo, mas eles não tinham um reino ainda. E aí a próxima cena que a gente vê desse conflito é a tentação do homem, descrito lá em Gênesis. Satanás convence a mulher, Eva, de que ela não conhecia toda a verdade, de que Deus tinha só mostrado parte da verdade para ela, mas que no momento que ela comesse daquele fruto, que ela decidisse comer e desobedecer a Deus, ela ia conhecer esse outro lado que só Deus conhecia, ou seja, ela seria igual a Deus no conhecimento. E realmente tinha algo que Deus estava protegendo o homem, que era a morte, que era o mal, que era o sofrimento. Adão e Eva, não conheciam até aquele momento nenhuma dessas coisas. Eles viviam em perfeita felicidade e harmonia. Porém, ao decidir desobedecer a Deus, ela quis conhecer esse mal e, infelizmente, não só ela, como todos nós hoje conhecemos. Então, nesse momento que ela toma essa decisão e influencia Adão a tomar a mesma decisão de desobediência para com Deus, o pecado entra na terra. E esse conflito que começou lá no céu e que foi expulso de lá é transferido aqui para nós. Mas e agora? O que iria acontecer? Deus iria deixar a terra à mercê do mal e de Satanás? Não ia mais fazer nada em relação à terra? Mas e se Eva se arrependesse? E se ela quisesse voltar atrás? E se Adão se arrependesse? Eles teriam alguma chance? Mas principalmente, e todos nós que viemos depois de Adão e Eva e que não tivemos essa escolha inicial que ela teve, que a gente já nasceu num mundo em que o conflito do mal, em que o pecado já está aqui estabelecido. Será que nós teríamos uma possibilidade de
não vivermos mais no mal, de termos essa mesma escolha que Eva teve um dia? Bem, foi aí que entrou em ação um plano de resgate, o plano que Deus tinha feito para nos salvar. A Bíblia diz que mesmo antes da fundação do mundo, esse plano já estava preparado. Algo tão grave como introduzir o pecado dentro do mundo teria que ter uma punição igualmente grave. E só tinha uma punição que poderia pagar esse pecado, que era a morte. Então Deus não poderia simplesmente deixar passar ou não dar essa sentença. Ele teria que dar a sentença para que esse pecado fosse remido no mundo. Mas ele encontrou uma solução, em que ele daria a sentença, em que a justiça seria cumprida, mas que a humanidade também seria resgatada e todos aqueles que decidissem ser resgatados poderiam novamente ter essa escolha que Eva um dia teve lá no Jardim do Éden. E isso veio através da transferência da culpa, da transferência do pagamento da sentença de todos nós para Jesus. Então é como se um juiz julgasse um assassino e desse a sentença. Ele não poderia simplesmente não dar aquela sentença, porque a falta de sentença, a falta de consequência de um mal vira o caos. Um mal tem que ter uma consequência. Então o juiz dá a sentença, porém ele fala para a pessoa ali que ele está julgando, aquele assassino: se você quiser sair livre daqui hoje, você pode. Se você aceitar viver em novidade de vida, se arrepender e não fazer mais isso, você está livre. E eu vou tomar a sentença no teu lugar. A sentença está dada e alguém vai ter que cumprir, mas eu vou cumprir no teu lugar. E você pode sair daqui livre, caso você escolha nunca mais fazer isso. E foi exatamente isso que Jesus fez. Então tudo isso era o plano de salvação, o plano de redenção após o pecado ter entrado no mundo. Mas aí você pode se perguntar, por que Deus não destruiu Satanás? Por que ele deixou acontecer esse conflito? Ele simplesmente expulsou do céu e daí ele veio para a terra, mas ele não impediu que tudo isso acontecesse? Deus permite que Satanás haja ainda por certo tempo para que todos nós tomemos a nossa decisão. Ele criou seres livres com livre-arbítrio para escolher de que lado eles querem ficar. Veja que, inicialmente, ninguém entendia o que era isso que Satanás estava propondo. Eles não entendiam o que era viver em desacordo com as leis de Deus. Eles não entendiam o que era o mal e quais seriam as suas consequências. Inicialmente, aquilo simplesmente era uma alternativa ao governo de Deus. Imagina se Deus tivesse destruído ali na casca o mal. Qual seria a consequência? Será que as pessoas ficariam com medo de Deus? Começariam a pensar, bem, qualquer um que discorda de Deus é eliminado. Eles não sabiam qual que seria a consequência. Deus já sabia o que ia acontecer. Mas ninguém mais ali dos seres criados entendiam qual seria a verdadeira consequência do que Satanás estava propondo. Ao invés de destruir Satanás imediatamente, ele entra em conflito com ele. Um conflito para que nós decidamos e escolhamos pelos caminhos de Deus, pelo reino de Deus e não pelo reino do mal. E esse conflito, ele permeia todos os conflitos que a gente tem aqui na Terra, desde os grandes, como guerras, até as pequenas decisões que nós temos na nossa vida cotidiana. Um outro texto bíblico que abre as cortinas desse conflito entre o bem e o mal está descrito na história de Jó. Vemos Satanás rodeando a Terra nessa história. Ele entra numa reunião que Deus estava fazendo, e nessa reunião ele acusa esse servo, especificamente Jó. É como se a terra fosse de certa maneira sua, porém ele não tinha liberdade total para fazer o que ele quisesse ali. Não era o seu reino efetivamente, porque Deus ainda o impedia de fazer certas coisas. Deus protegia os seres humanos ou a natureza e Satanás não tinha liberdade total para fazer o que quisesse. O próprio Jesus comenta que Satanás era o príncipe da terra, mas não por muito tempo, que essa realidade iria ser transformada. E por que então que Deus impedia Satanás de agir? Porque ainda existiam e existem até hoje pessoas que vivem no reino de Deus, apesar de estarem aqui na terra. E Deus está performando o seu plano de resgate para salvar essas pessoas que escolhem viver no reino dele.
Espero que vocês tenham gostado desse tema. Até a próxima. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer? Deixa ele aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te responder.